Hello guys, how are you? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que vocês estejam tudo bem, que esteja tudo bem com vocês, que estejam tranquilos, que estejam estudando bastante. E estamos aqui para mais uma aula de inglês de escola online. Essa vai ser a nossa aula da semana 6, muita coisa que nós fizemos, do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos ter aí um Writing Practice, que é uma prática de escrita. Nós vamos ter que escrever muita coisa, bastante, a respeito de várias coisas que o Pet pediu pra gente, tá certo? Como sempre, eu vou dar um tempinho aí pra gente tocar a vinheta, você deixar o seu like, seu comentário, e eu aguardo você já já pra gente começar a nossa aula, tá certo? See you! Então, pessoal, estamos de volta aí, e essas vão ser as nossas habilidades a serem tratadas nessa aula. Primeiro, nós vamos produzir textos coesos e coerentes de vários gêneros textuais ao longo do processo de revisar, produzir e editar, tendo em vista as condições de produção sobre as quais se está escrevendo. Nós vamos precisar planejar a produção de textos, tendo em vista as condições de produção sobre as quais se está escrevendo. Inicialmente, você narrará uma cena ou trecho de livro, seguindo o modelo do texto de Jane Eyre, que são aqueles textos que nós vimos nas outras aulas, tá certo? Do livro, da história lá da menina do orfanato. E logo depois, você escreverá a seção do currículo com um resumo sobre você, o profile. Você está pronto? Vambora! Então, ele começa pedindo uma coisa aí bem longa e muito complicada, na verdade, porque não foi muito especificado. Só dá para entender depois que você chega lá na frente, porque eu mesmo tive que reler várias vezes. Então, olha só. No trecho do livro visto nas semanas 2 e 3, Jane Eyre fala em primeira pessoa sobre a escola onde estava e sua descrição. Quem eram as pessoas ali, como eram essas pessoas e quais eventos tinham ocorrido. Pense no trecho de um livro ou uma cena de um filme, episódio que você tenha assistido e que tenha chamado sua atenção. E ele coloca ali, qual que é a sua escolha? Eu coloquei a minha escolha. A minha escolha é uma cena de Inazuma Eleven, The First Official Game Scene, que é um desenho que eu não sei se todos vocês conhecem, que é o Super 11, é um desenho de futebol. E é o primeiro jogo, e a cena, uma cena que chama muito a minha atenção, é o primeiro jogo oficial do time. E essa era só a primeira instrução de como fazer esse texto. Na segunda instrução, está falando ali, escreva em primeira pessoa, colocando-se na posição do personagem principal e de forma semelhante, a Jane Eyre lá, que conta a história dela, narra o que aconteceu na cena. Use o Simple Past, para falar do passado, e use os guidelines para orientar sua produção. Então, nós tínhamos que ter ali o personagem principal, o lugar onde a cena ocorre, as pessoas envolvidas, os verbos em inglês que eu preciso usar, o simple past dos verbos e mais o vocabulário. No caso ali, eu pensei, ele não deixou claro, né? Eu pensei que eu ia ter que escrever quem é o personagem principal, onde está acontecendo, mas não, ele só está pedindo para você marcar um ok depois que você conseguir escrever cada uma daquelas coisas. Sem mais delongas, depois de todas essas explicações ali, que sem desenhar foi um bocado difícil de entender, vamos ao nosso texto. Na verdade, não, tem mais coisa. Os guidelines, está falando ali, ó. Who are the characters in scenes? What are the characters like? Describe the characters' personal characteristics. Where are they? What was the place like? Describe the place where they were. What happened in the scene? Narrate the events using affirmative and negative simple past sentences. Então, quem eram os personagens, como eles eram, onde eles estavam, qual o lugar que eles estavam, como era, né, o lugar, e o que aconteceu na cena. É muita coisa, é muita informação para um texto só. Mas vamos lá. E esse ficou o meu texto, pessoal. Eu vou ler para vocês em English, como sempre. Acompanhem aí comigo, por favor, para não ler aqui sozinho. E eu traduzo para vocês logo em seguida. I am Endo Satoru.
a goalkeeper that dreams of playing soccer with my friends. I study in a school that my grandfather used to, and soccer used to be very important to the school. But after some events, they simply stopped caring as much as they used to. I even tried to gather some of my friends to play. They didn't really care about it, but they agreed to do it with me. In this day, we would have our first official game as a team, and besides my friends, I invited a special player, Goenji. He is an awesome soccer player, but he didn't want to join, no matter what I said. When the game started, we were being totally smashed, and I couldn't hold not even a single kick of the opposite team. My team was about to give up after the other team had made many goals, but then, out of nowhere, Goenji showed up and entered the field. Despite all the disadvantages we had, he believed me and believed that we could make it. He ran to the other side of the field. I managed to hold the ball and threw it to him. He got it and made our first goal. We won that game, and it was incredible. Traduzindo, pessoal, como pediu para escrever na primeira pessoa, eu tive que escrever como se eu fosse o personagem principal. Vocês vão fazer a mesma coisa, caso vocês queiram escrever a história de vocês, tá certo? Caso vocês queiram mudar alguma coisa, tanto faz. Então, eu sou o Endo Mamoru, que é o nome do personagem principal. Um goleiro que sonha em jogar futebol com meus amigos. Eu estudei em uma escola em que meu avô costumava estudar. E futebol costumava ser algo muito importante para a escola, mas depois de alguns eventos, eles simplesmente pararam de ligar tanto quanto eles costumavam. Eu até tentei juntar alguns dos meus amigos para jogar, mas eles não ligaram muito sobre isso, mas eles concordaram em jogar comigo. Nesse dia, nós teríamos nosso primeiro jogo oficial como um time, e, além dos meus amigos, eu convidei um jogador especial, Goenji é o nome. Ele é um incrível jogador, um jogador incrível, mas ele não queria se juntar, não importava o que eu dissesse. Quando o jogo começou, nós estávamos sendo totalmente esmagados e eu não conseguia nem segurar um chute, né? Eu não consegui segurar nenhum chute do time inimigo, né? Dos competidores lá deles. Meu time estava prestes a desistir depois que o outro time fez vários gols. Mas então, do nada, o Goenji apareceu e entrou no campo. Apesar de todas as desvantagens que nós tínhamos, ele acreditou em mim e acreditou que nós poderíamos conseguir. Ele correu para o outro lado do campo e eu consegui segurar a bola e jogar para ele. Ele pegou e fez nosso primeiro gol. Nós vencemos aquele jogo e foi incrível. Show de bola? Top demais. Vamos para frente. No número 2, também tinha que escrever outro texto enorme. Faz parte. Vamos lá. Pense no trabalho, função ou conquista que você deseja. Qual seria o perfil ideal para conseguir desempenhar essa função ou trabalho? Escreva o perfil ideal com tudo que vier à mente. Cursos que a pessoa tem, idiomas, habilidades, pontos fortes, um diferencial e etc. Agora pense no parágrafo introdutório, o perfil do currículo dessa pessoa. Sua tarefa é escrevê-lo. Escreva o perfil em primeira pessoa, utilizando toda a informação que você já tomou nota. Escreva em inglês. E nós temos ali algumas dicas. Limit your profile to 2 to 5 sentences. Start with a sentence describing your relevant experience. Summarize your accomplishments in the next 2 or 3 lines. Mention your career goals in your closing sentence. Use words and terms that will impact your employer. The purpose of the resume profile is self-promotion. Então, né, ele está falando ali para a gente limitar 2 a 5 frases, né? No caso ali, apresentação, tem coisa ali que a gente pode descartar. Nós vamos começar descrevendo as experiências importantes, resumir os seus feitos, mencionar os seus objetivos, falar algumas palavras de impacto para a pessoa que vai te contratar e por aí vai. É um currículo, certo? Vamos ver. Então, pessoal, esse aqui ficou meu textinho, como se eu tivesse
tentando conseguir um emprego em algum lugar, vamos dizer assim. Né, que é um resumo de quem eu sou, o que eu quero, como eu faço, quais as minhas experiências, igual tá pedindo ali no enunciado. Então, eu coloquei uma coisa que eu ainda quero fazer, mas como se eu já fizesse, beleza? Quem sabe um dia. Então, lendo aí em inglês, tentem acompanhar comigo, como sempre, e eu vou traduzir em seguida. My name is Javi. I'm a Japanese and English teacher. I worked with English for more than 5 years. I studied Japanese for some years and traveled around Japan for a month before I started giving classes. I want to work as a Japanese teacher to bring knowledge of this culture and language to the other people who wish to know more about it. Então, meu nome é Javi, eu sou um professor de inglês e japonês. Eu trabalhei com inglês por mais de 5 anos. Eu estudei japonês por alguns anos e viajei pelo Japão por um mês antes de eu começar a dar aulas. Isso não aconteceu ainda, mas quem sabe. I want to work... Eu quero trabalhar como um professor de japonês para trazer conhecimento dessa cultura e idioma para outras pessoas que desejem saber mais a respeito disso. Beleza? Quem sabe daqui a uns anos eu não consiga realmente fazer isso. Mas não consigo ainda não. Estudo, mas não consigo fazer isso tudo ainda. Vamos lá. Na 3, está pedindo o seguinte. Você escreveu o perfil ideal para conquistar o que você deseja. Agora pense, o que você precisa fazer para se tornar pouco a pouco na pessoa representada naquele perfil? Escreva 7 passos necessários. Estabeleça metas usando time expressions como I will, next month, I am going to, next week, I am, this year. Use o futuro como will, present continuous ou going to. Né? Aquelas palavrinhas em inglês ali, está escrito eu vou na semana que vem, no mês que vem, eu vou na semana que vem e eu vou nesse ano. Né? Falando que nós vamos escrever sobre os nossos planos, né? O que nós planejamos fazer. O meu texto ficou assim. My name is Javi. I wish I could be a Japanese teacher. I'm an English teacher already, so I believe that learning another language won't be extremely hard. I want to be able to speak and write in Japanese as much as I can in English, and to be able to teach it to other people too. To do that, I'm going to study a lot, and after some years, I will travel to Japan after I study enough and work to have enough money to do it. I study Japanese every week with a friend, and during the week, I try to say as many things as I can to remember everything I studied. I love Japanese. It's very complicated, but I like it a lot, and I believe I will be able to speak it better in the future. Traduzindo, meu nome é Javi e eu queria ser um professor de japonês. Eu já sou um professor de inglês, então eu acredito que aprender outro idioma não vai ser extremamente difícil, apesar de que é bastante. Eu quero ser capaz de falar e escrever em japonês tão bem quanto eu consigo em inglês, e ser capaz de ensinar isso a outras pessoas também. Para fazer isso, eu vou estudar bastante e depois de alguns anos, eu vou viajar para o Japão, depois de eu estudar o suficiente e trabalhar o suficiente para ter dinheiro para isso também. Eu estudo japonês toda semana com uma amiga e, durante a semana, eu tento dizer a maior quantidade de coisas que eu posso para me lembrar tudo que eu estudei. Eu amo japonês, é muito complicado, mas eu gosto muito disso. E eu acredito que eu vou ser capaz de falar melhor no futuro. Hi! Certo, pessoal? Esse aí ficou o meu textinho. Vocês podem alterar o que vocês quiserem, vocês podem criar o seu, vocês podem usar o meu de modelo, mas esse daí eu usei o que eu tinha mais próximo ali para mostrar para vocês um método, né, um jeito que vocês poderiam fazer essa resposta aí. Lembrando que se você for copiar, muda pelo menos o nome, tá certo? Não coloca que seu nome é Javi também não, a não ser que o seu nome seja Javi, tá certo? Então, pessoal, é isso, né? Essas foram as nossas atividades. Terminamos aqui o nosso PET da semana 6, da semana 5, da semana 6. Tô ficando um pouco doido, gente. É muita coisa. Mas, pessoal, thank you very much. Muito obrigado. E até a próxima.
certo? Arigatou gozaimasu. Já né, mina. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.